Bom dia aí para todo mundo, né? Desculpem aí o horário, a gente fez bem cedinho hoje, tá? Para que a gente consiga, né, ver se o plural facilita a nossa vida hoje, tá bom? Queria saber se vocês conseguiram assistir a aula da semana passada, né? Ela foi enviada gravada para vocês, né? Teve até o experimento também para fazer. Eu vou responder hoje na aula, né, a justificativa do experimento. Mas todo mundo conseguiu visualizar a aula, ficaram com dúvidas com relação ao assunto, né, que a gente falou sobre a composição do ar, né, que o ar é formado por nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, vapor de água. Ficaram dúvidas sobre esse assunto? Ou não? Foi tranquilo? E aí, pessoal? Certo, Anderson? Aí manda para mim. Tá? Foi tranquilo? Bia, conseguiu entender direitinho, Bia, o assunto? Clara? O de atmosfera? Mas qual de atmosfera? O primeiro das camadas ou esse último que foi agora gravado? Oi, Francine, bom dia. Mulher. Ó. Oi, Clara. Tá, eu vou dizer que eu estou na tarefa, tá? Rapidamente, assim, só para a gente relembrar o assunto, já que a gente vai continuar falando sobre ar, a gente tem uma camada, né, que envolve o nosso planeta, e essa camada, ela é chamada de atmosfera, né? A atmosfera, átomo, vem de ar, esfera, né, vem de algo esférico, de algo circular. Então, a atmosfera seria a camada de ar, né, que envolve o nosso planeta. E essa camada de ar ela tem inúmeras importâncias, né? Ela é importante para manter a nossa temperatura em equilíbrio aqui dentro do planeta. Ela é importante para filtrar os raios solares que entram no nosso planeta. Imagine se todos os raios solares emitidos pelo Sol conseguissem entrar, né? Conseguissem chegar à nossa superfície terrestre. A gente estaria, né, em pouquíssimo tempo, totalmente queimado. Né? Se a quantidade de raios solares que saem do Sol conseguissem chegar à nossa atmosfera, a temperatura aqui seria altíssima. Então, a atmosfera é muito importante para a nossa sobrevivência aqui dentro do planeta Terra. E aí ela é subdividida em camadas. Né? Essas camadas elas foram subdivididas didaticamente, ou seja, para facilitar o entendimento do aluno. E cada uma delas tem uma característica específica. Por exemplo, a gente começa com a primeira camada, que é a troposfera. A troposfera é a primeira camada a partir da nossa superfície. Ou seja, do solo onde a gente está até uma determinada altura, ou que a gente chama também de altitude, a gente tem a primeira camada, que é a troposfera. É nessa camada que vai acontecer todos os fatores climáticos. Tempestade, furacão, ciclone, chuva, vendavais, tudo que for relacionado aos fatores climáticos, né, aos fenômenos naturais, ocorre nessa camada. Depois dessa camada, vem a estratosfera, é a de cima. Troposfera é a primeira, estratosfera é a segunda. Na estratosfera, o ar, a quantidade de ar que você tem é menor, né? Então, se a quantidade de ar é menor, significa que nessa área eu vou ter pouquíssimas nuvens. Então, é uma camada ideal. Foi do livro, Anderson?
Foi do livro ou não? E aí, nessa camada, ela é utilizada para passagem. No livro tem um vulcão, dizendo do vulcão em Ah, tá. É um jogo fora parte, né? Ó, e aí nessa camada ela é utilizada para passagem de jatos, né? Porque no livro, né? Eu vou mandar esse jogo para vocês, o link. Ou seja, por que os jatos utilizam justamente essa camada? Porque não vai ter, né, nuvens, ou seja, eles não vão encontrar nenhuma turbulência, tá? E aí a próxima camada é a camada chamada de mesosfera. É a camada mais intermediária, tá? Sim, lembrando outra coisa bem importante. Na estratosfera é onde a gente vai encontrar a camada de ozônio, tá? Aquela junção de gases ozônio que faz com que boa parte dos raios solares ultravioletas sejam refletidos de volta para o espaço. E aí a gente até conversou sobre o buraco na camada de ozônio, tudinho. Aí a outra camada é a mesosfera, é a camada intermediária. Nessa camada, a gente vai... ela vai considerada a camada mais fria, tá? Depois dela, a gente tem a termosfera. A termosfera já é uma camada que vai começar a esquentar de novo. Por quê? Porque vai ficar mais próxima da parte externa do planeta. Entre a termosfera e a mesosfera, um pedacinho na termo e um pedacinho na meso, existe a ionosfera. É uma camada onde a gente consegue fazer com que as emissões, né, como é o nome? De raios de som consigam ser refletidos, tá? E aí tem a exosfera, que é a última camada, é a camada mais externa da nossa atmosfera, tá? Aí, na aula passada, a gente falou sobre a composição do ar. Do que é composto o ar? Primeiro que o ar é algo que você não vê, você não pega. O que você pode fazer com o ar é apenas senti-lo, né? Você sente o ar, um vento, uma brisa, tudo são comprovações que o ar ele existe, porém a gente não consegue nem pegá-lo, né? Nem vê-lo. Por quê? Porque ele é formado por gases, tá? Que gases? E aí a gente viu que 78% do ar é de nitrogênio, 21% é de oxigênio, 0,03%, certo, Anderson? É de gás carbônico, vapor de água, né? E outros gases. E aí, na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre cada gás desse e a importância dele, né? O gás oxigênio, ele é de extrema importância. O que, Manuel? Repetir o quê? Pessoal, isso foi a aula passada, tá bom? Eu tô só repetindo aqui que Ana Beatriz pediu. Mas pronto, ó, na página 297. Na página 297, o ar ele é composto por gases. E aí tem, ó, 78% do gás é de nitrogênio, 21% é de oxigênio e 1% aí é de gás carbônico e gases nobres, além de vapor de água, tá? E aí a gente falou sobre cada... Bom dia, Clélia. Bom dia, Ronaldo. A gente falou... veja que a gente, na aula, eu disse a vocês, né, a gente às vezes acha que a maior quantidade de gases que a gente vai ter no ar é oxigênio, né? E não é. É o nitrogênio. Porém, a gente não utiliza ele na nossa respiração. Quando a gente faz o processo de respiração, inspira e expira, o nitrogênio, ele entra, claro, ele faz parte do ar, vai entrar aí pelo seu nariz, nitrogênio, gás carbônico, oxigênio, vapor de água, outros gases, além de
poeira e micro-organismos. Vírus como coronavírus, bactéria, o vírus da gripe, a bactéria da tuberculose, tá? Então, quando você inspira, entra tudo isso. Porém, o nosso sistema sanguíneo, né, o nosso sangue, ele não tem a capacidade de carregar, né, o nitrogênio. Ele só tem a capacidade de carregar o gás carbônico e o oxigênio. Então, quando a gente inspira, quando esse ar chega nos nossos pulmões, quem é que está entrando em maior quantidade? Oxigênio ou gás carbônico? Oxigênio. Oxigênio, né? E aí, esse oxigênio, eu falei para vocês também na aula passada, que o nosso pulmão, ele é todo revestido por vasos sanguíneos. Então, quando a gente inspira e esse ar entra lá nos pulmões, eles precisam, por uma diferença de concentração, o que é isso? Dentro do pulmão eu vou ter mais oxigênio e dentro do sangue eu vou ter mais gás carbônico. Por essa diferença, a gente precisa trocar esses gases de lugar. Por quê? Porque o meu corpo precisa do oxigênio, então esse oxigênio precisa entrar, né, e ir para todas as partes do meu corpo. E esse gás carbônico que estava no sangue, ele precisa sair. Então, ocorre essa troca lá no pulmão. O oxigênio passa para o sangue e o gás carbônico que estava no sangue passa para o pulmão. E aí, quando a gente expira, bota para fora, a gente está botando um ar agora com uma concentração maior de gás carbônico e não de oxigênio. Deu para entender? Deu para vocês entenderem até aí? Esse oxigênio, ele vai para todas as partes do nosso corpo. Todas as células do nosso corpo. Quem carrega ele é o sangue, tá? Então, o sangue vai carregando. O sangue é o nosso transporte público. Kleber, eu estou repetindo, estou dando uma pincelada na aula passada, tá? Só uma pincelada mesmo. Oi, Clara. Pode. A atividade da aula passada, tá? Para quem está em dúvida aí, a atividade da aula passada, ela deve ser entregue até hoje, tá? Até hoje. Lembra que vocês agora, eu passo uma atividade e vocês têm até a próxima aula daquela mesma disciplina para poder entregar, tá bom? Então, até hoje eu espero. Ó, então, como eu estava dizendo para vocês, quando esse oxigênio ele entra no corpo, né? Ele pega carona lá no nosso transporte público, que é o sangue vai levar ele para todas as partes do corpo, para todas as nossas células, pessoal, que é a menor parte do nosso corpo. E aí, esse sangue, ele não leva só oxigênio, né? Ele também vai levar outra coisa super importante, que a gente consegue através da nossa digestão, né? Quando a gente come, depois de passar por todo o processo digestório, a comida ela se transforma em nutrientes. Leva também, Emanuel, leva os vírus, leva as bactérias. Paulo, eu estou Na verdade, eu não estou em página nenhuma por enquanto, tá? Eu estou só explicando. Então, esse sangue, ao levar nutrientes e oxigênio para as células, quando esses dois componentes entram dentro da célula, eles passam por uma reação química. Que reação química é essa? Os nutrientes, que eu vou chamar de glicose, vai se juntar com o oxigênio e vai produzir ATP, que é a molécula de energia que a gente utiliza para tudo no nosso corpo, vai gerar gás carbônico e vai gerar água, tá? Então, percebam que é mais ou menos isso aqui, ó. Peraí, tá?
Vou puxar mais para frente, porque meu piloto está bem branquinho, bem clarinho. Mas aí, vejam se dá para vocês verem. O oxigênio, juntamente com a glicose, tá? Não dá. Dá ou não dá? Não dá. E agora? Agora eu consigo ver. Agora melhorou um pouco. Então, ó, o oxigênio... Peraí, tá? Tenta afastar mais o quadro. Ó, Pronto, agora... agora tá bom. Agora... Afasta só um pouquinho. Afasta. Aí, se afastando mais um pouquinho, acho que consegue pegar direito. Ó, aqui é O2, que é o oxigênio, tá? Mas essa molécula aqui, ó, C6H12O16, que é a molécula da glicose, tá? E aí esse... Agora você não vai enxergar. Oi? Agora tá dando para enxergar. Tá certo. Aí eles se combinam entre si e vão produzir ATP, adenosina trifosfato. Não precisa decorar esse nome não, tá? Que é a molécula de energia do nosso corpo. Isso não tem página nenhuma do livro, tá? Isso é do meu cérebro mesmo. Ó, eu só preciso que vocês entendam que ao se combinarem, eles produzem essa molécula de energia, produzem também gás carbônico, CO2, e produzem água. Eu mandei uma página, acho que foi essa página que a senhora pediu pra gente fazer. De ciências eu mandei. Isso, ATP, gás carbônico e água. Pessoal, o sangue pegou isso aqui, da tua respiração, o oxigênio, pegou isso aqui da tua digestão, né? Tu se alimentou e aí você, lá no intestino, sobrou só os nutrientes, que a maioria deles é a glicose. Esses dois aqui, eles são transportados pelo sangue. ATP é energia. A energia necessária para que você movimente seus músculos, para que você consiga correr, para que você consiga pensar. Você precisa disso aqui. Tá? E aí, o que é que acontece? Isso aqui é carregado pelo sangue para todas as células do nosso corpo. Todas elas. E aí, dentro de todas elas, acontece justamente essa reação. E forma a molécula de energia, gás carbônico e água. Pessoal, eu falei para vocês na aula passada que o gás carbônico ele é prejudicial à nossa saúde. A gente utiliza o gás carbônico para alguma coisa? Não, quem utiliza é as plantas. Não. O nosso corpo, ele vai utilizar o gás carbônico para alguma coisa? Não. Ele precisa ser eliminado. O ATP eu quero. É minha energia. A água eu também quero. Não vou desperdiçar água, porque meu corpo ele é formado por 70% de água. Então eu não posso desperdiçar ela. Mas esse aqui não. Esse aqui tem que sair do meu corpo. Oi? O que é glicose? Hã? Glicose. Glicose? É. Tá, vou explicar. Eu posso só afastar aqui a mesa para eu poder ficar de frente para vocês de novo. Afasta, tá melhor aqui. Tá melhor aqui. Ó. Bom, Emanuel foi perguntar o que era glicose. Emanuel, olha, na verdade, se eu pudesse dar aula de ciências do jeito que eu gostaria, eu incluiria. Dá para dar uma aula de ciências com todos os conteúdos juntos de uma vez só. Porque eles são extremamente interligados.
que é glicose? Toda comida que você vai ingerir, ela é composta de nutrientes, né? Não posso, Emanuel, porque aí eu já vou entrar em química, eu já vou entrar em elementos químicos, e aí a confusão está feita. Ó, isso, ela tem, cada comida, né, cada alimento que você ingerir, ela vai conter vitamina, vai conter carboidratos, vai conter gordura, né? Infinitas composições. Aí, Emanuel, já é o elemento químico que compõe essa comida. Por exemplo, leite. Leite, ele possui, né, cálcio, só que aí é um elemento químico que compõe. Eu estou falando do tipo de alimento, tá? Paulo, olha, é da aula passada, porém eu não estou em página nenhuma, tá? A gente está conversando além do livro. Eu estou colocando pontos aqui, além do livro para vocês, tá certo? Para que vocês entendam como é que o nosso planeta, o nosso sistema, como é que tudo isso funciona, tá? E aí, Emanuel, todo esse alimento, ele passa, né, pelo processo de digestão. Você comeu uma fatia de bolo, aí você vai estar pensando, eu estou comendo bolo, estou comendo aqui uma parte de proteína, porque tem ovo, né? Uma parte é cereal, porque tem o trigo. Aí, outra parte é o leite, né? Um derivado de leite, que é uma gordura. Enfim, quando você come uma fatia de bolo, você não vai estar pensando, né, em que nutrientes você está ingerindo. Por isso que até hoje em dia tem tantas pessoas que estão de sobrepeso, que estão com alimentação errada, né? Porque faz, às vezes, um consumo excessivo de algumas substâncias que não são tão legais para a saúde. Né? Muita fritura, por exemplo, você está ingerindo muita gordura. Gordura não é algo essencial para a nossa saúde. Só que a maioria das comidas, ao passarem por todo o trato, estou sendo bem simples, tá, minha gente? Ao passar por todo o trato digestório, ela vai chegar lá no intestino bem esmiuçada. O que é isso? Você comeu agora uma fatia de bolo, um hambúrguer e um copo de Coca-Cola. Quando chegar lá no seu intestino, você não vai ter nada disso. Você vai ter apenas uma pasta, uma pasta, né, mais líquida, onde você vai fazer a absorção dos nutrientes, tá? A gente não junta ingredientes para formar o bolo, né? Depois que a gente ingere, lá no intestino, ele vai estar todo separadinho. Não em ingredientes, tá? Em nutrientes, no caso. E a maioria desses nutrientes, pessoal, para de falar de signo aí. E a maioria desses nutrientes, eles são formados, né, por glicose. Glicose, minha gente, seria açúcar, tá? Mas é a principal fonte de energia do nosso corpo, certo? E aí, ao juntar a glicose lá no intestino e o oxigênio da respiração, o sangue leva esses componentes para cada célula do corpo. E dentro da célula ocorre essa reação que eu disse para vocês. E aí forma o ATP, que é a molécula de energia, forma gás carbônico e forma água. A água eu quero dentro do meu corpo. Nosso corpo ele é formado 70% de água. Então, eu não posso desperdiçar água, senão eu fico desidratado. O ATP, não estou em página nenhuma. O ATP, ele é nossa molécula de energia. Porém, o gás carbônico, ele não tem importância nenhuma dentro do meu corpo. Então, minha função, já que ele foi produzido, é colocar ele para fora. Ele dentro do meu corpo, ele é tóxico. Eu não posso ficar com ele em grande quantidade dentro do meu corpo. Então, quer isso aqui, do mesmo jeito que quem levou foi o sangue, quem vai trazer é o sangue. Depois de acontecer essa reação dentro da célula, o sangue passa na célula, e aí, tá pronto? Tá. E a célula devolve para o sangue
esses três componentes: ATP, gás carbônico e água. Oi. E esse sangue vai de novo lá no pulmão. Ele está agora, ó, cheio de gás carbônico, né? E aí ele vai de novo lá no pulmão. E você continua aqui, ó, inspirando e expirando. E aí, ao voltar para o pulmão, esse sangue que agora está cheio de gás carbônico, chega no pulmão e faz assim, ó, troca. Você não acabou de inspirar? Ele vai lhe dar o gás carbônico e vai pegar o oxigênio da sua inspiração. E aí, quando você expira, o gás carbônico, né, consegue voltar para a atmosfera. Só que isso acontece em milésimos de segundo. Pessoal, você não inspira, aí fica preso, né? Enquanto o sangue está levando oxigênio, você espera a célula fazer a reação. Não, isso está acontecendo, ó, a cada segundo. Você não para de inspirar e expirar. A cada 3 segundos, ó, você inspira, conta 1, 2, 3 e expira, tá? Então, percebam que a gente está falando de ar, está falando de atmosfera, beleza. Só que isso vai muito mais além. Então, assim, dá para dar uma continuidade para vocês entenderem melhor. E isso o livro ele não traz. Ele só diz que o oxigênio é importante para a nossa respiração e o gás carbônico não. Mas a que ponto isso vai? Outra coisa que eu também falei na aula passada. Quando a gente expira, a gente está colocando gás carbônico para fora, né? Tem algum ser que utilize gás carbônico? Também falei na aula passada. Tem algum ser que utilize gás carbônico na sua respiração? Pessoal, é sério, vamos aí para a discussão. Não. Ok? Quem Guilherme? Quem João? Sim. Um ser que utilize o gás carbônico na sua respiração? Quem? Também falei na aula passada. As plantas. As plantas e as algas. As plantas e as algas, elas fazem um processo contrário ao nosso. Elas conseguem produzir seu próprio nutriente, né? Já que elas não precisam se alimentar de ninguém, né? Elas conseguem produzir seu próprio nutriente. E ela faz isso através do gás carbônico. Então, percebam que a gente renova o gás carbônico no ar e a planta, ela vai fazer o contrário. Ela utiliza o gás carbônico e a água que ela tem, né, que ela adquire a partir das raízes fixadas no solo. E aí ela passa por um processo que a gente chama de fotossíntese. Depois de ela realizar esse processo, ela gera glicose e oxigênio e água. A glicose ela quer para ela, é o nutriente dela. A água ela também utiliza, volta no processo de transpiração. Agora, o oxigênio, pessoal, ela não usa para nada. Ela libera esse oxigênio de volta para a atmosfera. A ATP é energia. É a molécula de energia do ser humano, não, né? Da maioria dos animais. Então, eu disse isso para vocês. Percebam quão maravilhoso é. Nós, seres humanos e outros animais, utilizamos o oxigênio. Fazemos uma reação química, da qual conseguimos energia para o nosso corpo e água também. Porém, a gente também produz uma molécula que a gente não utiliza, que não serve de nada para a gente. Porém, essa molécula, que eu chamo de gás carbônico, ela é extremamente importante para as plantas e para as algas. Então, ao colocar esse gás, ao produzir esse gás carbônico e colocar ele para fora, né, eu estou renovando a quantidade de gás carbônico no ar.
que vai ser usado por quem? Pelas plantas e pelas algas. Quando as plantas e as algas pegam o gás carbônico da atmosfera, juntamente com a água e os nutrientes que ela consegue a partir das raízes, ela forma o seu nutriente, o seu alimento, e gera oxigênio. Só que aí ela não precisa do oxigênio. Aí ela libera esse oxigênio de novo para o meio. E aí, ao devolver o oxigênio para o meio ambiente, né, para a atmosfera, ela está renovando essa quantidade de oxigênio, que é importante para quem, pessoal? Quem é que precisa de oxigênio para sobreviver? Me digam. A gente, os animais, todos os animais que utilizam. Isso, imagina, só de ser humano, a gente tem 7 bilhões de pessoas. Só de ser humano. Sem contar os animais, né? Boi, que utilizam o oxigênio no processo de respiração. Então, percebam que o que é que o ser humano, o que é que esses 7 bilhões de pessoas estão fazendo hoje em dia, ou a maioria delas? Desmatando, fazendo queimadas, poluindo o meio ambiente, que tudo isso interfere diretamente na composição gasosa do ar, interfere diretamente na produção de gás carbônico ou na produção de oxigênio. Pessoal, quem é que vocês acham? Antigamente, diziam assim, não sei se vocês já escutaram essa frase, a Amazônia é o pulmão do mundo. Já escutaram essa frase? Sim. Né? A Amazônia é o pulmão do mundo. Por quê? Porque é ela quem renova, né? Seria ela quem renovaria a quantidade de oxigênio na atmosfera. Porém, pessoal, quem é o pulmão do mundo não é a Amazônia, não. O pulmão do mundo são os oceanos. A gente tem mais algas nos oceanos todos que a gente tem, Índico, Pacífico, Atlântico. A gente tem muito mais algas do que plantas e árvores na Amazônia. Então, imagina, né? Só que, claro, as duas são importantes, tá? Tanto as plantas, né? As florestas, os vegetais, tudo é importante. Assim também como as algas, tá? Agora, percebam, né? O que é que o homem faz? Faz queimada, faz o desmatamento, né? Porque eu quero ter uma mesa de madeira. Aí vai, pega aquela madeira aquela madeira boa lá da Amazônia, para poder construir a mesa, né? Esse é o intuito. E aí, imagina, né? Desmata, né? E aí, para você depois ter aquela quantidade, peraí, tá claro, senão eu perco o raciocínio. Ter aquela quantidade de novo de floresta demora muitos anos, pessoal. Então, ao desmatar, ao fazer queimada, eu estou tirando, né, a estrutura que renova o oxigênio necessário para a minha sobrevivência. Além disso, o que é que mais acontece? Derramamento de petróleo dentro dos oceanos. Lançamento de esgoto de indústria, de hotéis dentro dos oceanos. Tudo isso, pessoal, primeiro, água e óleo não se misturam. Então, quando ocorre um derramamento de petróleo, né, no oceano, cria uma crosta em cima da água. Eu falei para vocês que para realizar a fotossíntese, a planta ela precisa de uma coisa específica, luz solar. Se ela não tiver a luz solar, ela não faz a fotossíntese. Ela não produz oxigênio. Tá? Então, a partir do momento que tem um derramamento de petróleo, a alga ela morre. Se ela morre, ela não produz oxigênio. Umas 9h30, Kleber. E aí, pessoal, eu quero que vocês vejam o tamanho, né, a dimensão que isso chega. Até que ponto isso chega. E aí, eu sei que tem muitas pessoas
que às vezes não têm noção, né, do que é realmente, do que pode acontecer, de quão grave é a situação. Vocês estão entendendo? E aí, eu adoro dar aula sobre esse conteúdo, porque eu acho que além de ser algo científico, claro, vocês têm que saber, mas é algo de muita conscientização, tá? E é importante porque vocês aprendendo, vocês conseguem falar para o pai, para o avô, para o tio, para um primo, para eles também terem essa conscientização. Isso é algo, claro que a gente sabe, Emanuel, que hoje em dia isso aqui vale muito, né? Quando a gente fala de uma construtora, né? Quando a gente fala de... Eu estava vendo um dia desse, não sei nem se eu comentei com vocês, que estão querendo construir um atacado dos presentes ali no Poço da Panela, parece. Só que parece que o lugar é uma praça com árvores, não sei o quê. E aí estão querendo tirar, né, essa praça para poder construir o atacado dos presentes. E aí a população do local estava muito, assim, estavam fazendo até abaixo-assinado para que isso não acontecesse, né? Então percebam que às vezes, quando se trata de dinheiro, claro, a gente sabe que eles não vão respeitar, né, a floresta, não vão respeitar, vão desmatar mesmo. Mas, pelo menos, se uma boa parte da população tiver consciência, né, tiver essa conscientização, a gente, pelo menos, consegue lutar, né? Porque, pessoal, é algo de extrema importância. É um efeito dominó. É um efeito dominó. Venha fazer seus cabelos, venha fazer suas unhas, cabelos, hidratação e unhas. Cabeleleira. Oxi. Oi. Quando a gente tá desmatando e não replanta, a gente tá matando oxigênio. Então, assim a gente não vai conseguir sobreviver na Terra. Isso, pessoal, é muito, muito grave, é muito sério. Tá tudo ligado. Efeito estufa, aquecimento global, derretimento das calotas e geleiras polares, aumento da temperatura dos oceanos, morte das algas, aumento do nível do mar. Tudo isso está interligado. A gente, em vez de manter o ambiente, né, que a gente se encontra, a gente está destruindo o ambiente que a gente vive. E aí, percebam que isso demora, né? Eu acho que foi Emanuel que falou, mas tinha aí se replantar. Beleza, Emanuel, a gente pode replantar, mas quem é que vai replantar? Eu, você... Eles desmatam e não querem replantar de novo. Bilhões de pessoas vão continuar fazendo a mesma coisa. Tá entendendo? Tem que ser algo, pelo menos, com 80% da população. E eu acho que o estudo é a chave disso. Né? A escola, essa instrução é a chave disso. Né? Taca a pedra neles, Emanuel. Mas percebam, minha gente, é muito complicado. Né? É muito grave. Tá? Então, assim, quem tiver suas plantinhas aí em casa, conserve-as. Né? Quem não tiver, planta, tá? Para a gente poder ver se a gente pelo menos consegue aí se manter um pouco mais de tempo. Minha avó tem muito. Aqui no planeta. Eu já plantei um coqueiro. Não faz diferença no Ó, coqueiro, não. E aí, na aula passada também, eu falei, pessoal, me desculpem, viu, se eu me empolguei aí. Se vocês também não entenderam, depois eu repito, não tem problema, porque eu me empolgo mesmo nesse assunto. Ó, a gente também falou sobre os outros gases, né? Gases nobres. Argônio, hélio, xenônio. Estou aí na página 301, tá? E aí, esses gases, eles são usados em lâmpadas, são usados também em cirurgias de laser. Ótimo, tá ótimo. Metade da Amazônia está excelente. Tem também alguns desses gases nobres são utilizados no tratamento com radioterapia, né? E isso foi o que a gente falou na aula passada, tá? Na aula passada, a gente tentou fazer o ao vivo, lembra? E não conseguiu.
Aí eu gravei a aula, mandei para vocês. Teve um experimento, né? Que vocês também realizaram, mandaram para mim. Essa semana tá saindo o videozinho, tá? Dos meus pequenos cientistas. E aí eu também passei para vocês a atividade da página 306 até a página 310. E isso foi da aula passada. Tem até hoje para me mandar esta atividade. Vamos falar agora da aula de hoje. A aula de hoje é a unidade 2. Eu ganhei um ponto. Tá? Oi? Eu ganhei um ponto extra. Quem mandou para mim com a resposta, eu já enviei dizendo que Eu ganhei. também. Eu também. Já voltou pra mim. Ganhou um ponto extra. Ó, página aí 311. Abro aí na página 311 e a gente vai falar agora sobre o ar. Não a composição dele, porque a composição a gente já viu. A gente vai falar das propriedades dele, tá? Então, abram aí o livro na página 311. Eu nem botei aula em PowerPoint, né, em slide, porque eu fiquei com medo de gravar, de travar a aula. Bom, então vamos lá. Na página 311, tem assim: apesar de não ser visível, sabemos que o ar está à nossa volta. Podemos perceber sua presença quando respiramos ou quando percebemos os efeitos do vento, aquilo que a gente já tinha discutido. O ar, ele é formado por uma mistura de diversos gases, entre eles o oxigênio, que é utilizado na respiração da maioria dos seres vivos, por partículas sólidas muito pequenas, e a água, tá, Mayara? Que pode estar no estado gasoso ou no estado líquido. Na camada mais próxima ao solo, o ar é formado também por micro-organismos. Tudo isso a gente já tinha ouvido falar. E aí vem a primeira propriedade do ar. O ar, ele tem massa e ele tem volume. O que é que isso significa, pessoal? Quando vocês dizem assim, aí eu fui na balança, fui lá na farmácia, tem uma balança. Aí eu subi e eu vi o meu, o que é que vocês dizem? E vocês, ao subirem na balança, vocês verificam o quê? Estourou a balança. Ó, tem duas palavras aí agora que eu peguei, uma de Emanuel e uma de João. Emanuel falou, veja o meu quilo. E João falou, veja o meu peso. Isso, Clara. Eu vou medir a minha massa, tá? É a minha massa que eu vou medir. Certo? Massa, pessoal, é aquela composição de matéria que você tem dentro do seu corpo. Então, quanto de massa, né, você tem? O ar, ele também tem massa. O ar, ele também vai ter uma medida, né? Aí, como é que eu vou medir a massa do ar? Como é que eu vou pegar o ar e vou colocar em cima de uma balança? Se a gente pegasse duas bexigas, duas bolas dessa de festa, enchesse uma e a outra não, e colocasse na balança, né? Ou aí, como o exemplo traz, uma bola murcha, bola de futebol murcha, e uma bola cheia de ar. Quem é que pesa mais? A que está cheia de ar ou a que está murcha? A cheia. A cheia de ar. Pessoal, percebam que a bola é a mesma. Por que elas não mantiveram o mesmo peso? Porque uma tem ar e a outra não. Isso significa, né, que o ar, ele tem massa. Isso, Emanuel, aqui é matemática, é ciência, é português, é tudo junto. Deu para entender? Então, o ar, ele vai ter massa. E volume. O que seria volume? Volume é o determinado espaço que você ocupa, tá? Isso, Riquelme. Isso mesmo. O peso dela aumentou porque agora ela estava cheia de ar, certo? E o ar, ele também ocupa, ele também tem volume, tá? O volume é o espaço ocupado. Percebam que quando eu enchi a bola, ela ocupou um espaço muito maior, né? Olhem aí no experimento. Quando ela estava mais buchinha, ela estava
menorzinha. A partir do momento que eu enchi ela com ar, né, ela aumentou, ela expandiu o seu volume. Então, o ar, ele tem massa e ele também possui volume. E o que seria o peso aí que vocês falaram? Né? Ah, eu vou medir meu peso. Não, você vai medir a sua massa. O peso, ele é uma força. Força-peso, por exemplo, quando eu digo que o meu peso aqui na Terra, eu tenho que levar em consideração a gravidade. O que é a força-peso do planeta Terra? É a força com que a Terra faz para prender você dentro do planeta. Ou é a força, né, que a Terra faz para trazer para dentro dela aquilo que está orbitando, né, muito próximo. Foi? Ó, o que é isso aí? Força-peso. Esse piloto aqui, ele tem a determinada massa, né? Porém, se eu lançar ele para cima, o que é que vai acontecer? Preste atenção, pessoal. Esse piloto, ele tem uma determinada massa. Né? Se eu botar ele na balança, eu vou verificar a sua massa. Se eu lançar ele para cima, o que é que acontece com ele? Isso, ele vai descer. Ele não vai sair por aí batendo asas e voando, não, tá? Ele vai voltar, ó. Presta atenção. Subiu, voltou. Por quê? Por conta da força-peso. Eu pego a massa do piloto e a gravidade da Terra. Por isso que o isopor, ele... Isso, João. E aí, essa força-peso utiliza a massa do piloto e a gravidade do planeta. E faz com que o piloto volte. Essa é a força-peso. É a força utilizada pela Terra para que um determinado objeto, um determinado corpo, fique preso aqui na superfície terrestre. Aí, Clara, já é a partir da... Ele volta, só que ele volta planando, não é isso? Aí é de acordo só com a densidade, porque ele é um pouco mais leve, tá? Mas ele vai retornar do mesmo jeito, certo? E aí, claro, se o ar tem massa, consequentemente, ele vai ter peso, né? Ele está mantido aqui dentro do nosso planeta. Então, ele também tem um determinado peso. Passei, página 306 até a 310, Clara. Além do desafio, né? Eu passei. Bom, e aí, qual é o equipamento que eu vou utilizar para medir o peso de um determinado corpo? Não é a balança. A balança eu vou utilizar para medir a massa. Tia, Oi? no plural só tava 305. Da aula No meu passada. plural. Sim. Essa não foi da aula passada, não, pessoal. Mas a tia... Foi essa parte do 305. Não tinha coisa nenhuma, só tinha o desafio. Peraí, tá? Foi que a senhora passou aí no plural tava 305 só. Ó, essa atividade da página 305, ela foi... Dia 305 foi do dia 15, a gente tá falando do dia 23. Eu já mandei, mas no dia 23 a senhora passou só o desafio, não tinha lá escrito as páginas. Aí no dia 23 foi. A gente não conseguiu fazer a aula ao vivo. Eu fiz ela gravada. Mandei 2 vídeos, né? A aula gravada. Mandei o experimento. Eu fazendo o experimento. Lancei o desafio, né? Que vocês tinham que responder o que tinha acontecido no experimento. E poderia fazer também um experimento, gravar e me mandar. E passei a página 306 até a página 310. A senhora escreveu? Lá não estava escrito. No plural não tá, não. Se eu escrevi no plural, No plural. Vou mandar o print pra senhora como tá. Deixa eu ler aqui. Pessoal, segue a aula de hoje sobre composição atmosférica.
Segue também um vídeo com o experimento após assistirem a aula e o experimento. Desafio a vocês a responderem a seguinte pergunta. O que aconteceu no experimento? Vale um ponto para quem responder corretamente. E enviar Pessoal, a ó, resposta das pessoas no tô e-mail. aqui no grupo de vocês, dos alunos, tá? Não foi nem dos pais. Mas eu sei que a mensagem foi a mesma, porque eu só copio e colo. Pessoal, a aula já está disponível no YouTube no Plural. Dia 23 de julho, no mesmo dia. Peço desculpas pela demora, porém a aula gravada, né, ela tem um tempo maior para ser editada e enviada. A aula de hoje, composição atmosférica, aula gravada, vídeo com experimento, mais desafio. Descobrir o que aconteceu no experimento, baseado no conteúdo abordado na aula de hoje. Os alunos terão até amanhã, às 14h30, para responder ao desafio, e se responder corretamente, ganhará um ponto. Atividades para realizarem após assistirem à aula. Páginas 306 a 310. Certo? Então, eu mandei no grupo. Não, tem até hoje para me enviar, tá? Eu só espero até hoje. Tá? Até hoje, até 5h30 eu recebo. Porém, a atividade de hoje, lembrem-se que tem até quarta da semana que vem para mandar. Tá bom? Bom, então vamos continuar aí com a aula, tá certo? Então, qual é o instrumento utilizado para informar o peso, né, de algum objeto? Não é a balança. A balança, ela informa a massa de um determinado objeto. O instrumento utilizado para medir, né, o peso é chamado de dinamômetro, tá? Peraí, Kleber, eu ainda vou dizer, ó. Dinamômetro, tá? Não é dinômetro, não, é dinamômetro, ok? Bom, na página 313, antes da gente dar continuidade aí as propriedades do ar, eu vou fazer outro experimento com vocês, tá? Se vocês quiserem realizar em casa, na casa de vocês, fiquem à vontade. Tá? E aí eu vou realizar ele aqui com vocês, tá na página Pra 300. fazer agora? A gente vai fazer agora. Ih, eu Tá? vou pegar o quê? É pra pegar o quê? Ó, a gente precisa de uma vasilha com água Ih, calma transparente. aí, tia, rapidão. Deixa eu pegar as coisas. Tá? Podem ir pegando o material, tá? Não precisa não. Peguem aí uma vasilha com água, tá? Um copo transparente e papel. Pode ser guardanapo, pode ser folha de caderno, tá? Deixa eu só... Professora? Oi. E eu só tenho copo de vidro. Peraí, que aqui em casa ninguém usa copo de plástico, não. Professora, pode ser uma panela com água? Pode ser o quê? Uma panela com água. Pode. Eu coloquei aqui ela transparente só pelo fato de vocês não acharem, né, que eu estou fazendo alguma mágica aí. Ou que eu estou fazendo ilusão de ótica com vocês. Por isso que eu coloquei uma vasilha transparente. Vou dizer de novo, tá, Bia? Só empurrar aqui mais a mesa. Ó, Tia, Bia, eu só tenho um copo de vidro transparente. pode ser, o meu também é de vidro transparente. Eu preciso de uma vasilha com água, tá? Um copo transparente de plástico ou de vidro e papel, tá? Uma folha de papel aí amassada ou uma folha de caderno, uma folha de guardanapo, papel toalha, tanto faz. Pegaram aí o material? Peraí, tia. Deixa eu só pegar a folha de caderno Tá. agora. Tô esperando. Peraí, tia. Tô esperando. Tem que amassar a folha, é? Oi? Tem que amassar a folha? Peguem aí o material e aí eu vou mostrar para
vocês como é que a gente vai fazer. Deixa eu vir mais para cá, porque fica melhor. Ui. Bom, vim aqui para o lado, tá? Para ficar melhor de vocês visualizarem como é que a gente vai... Tia, tem que molhar papel primeiro? Oi? Tia, Oi? pode ser esse vasilha aqui? Pode ser uma vasilha o quê? Dessa ou transparente? Pode. A transparente Pronto, pra tia, tô pronto. Se eu for usar uma Pegar vasilha... o material. A coisa daqui, Eita, ó. calma, peraí. Esqueci que eu vou fazer. Ó, a vasilha com água, tá aqui, tá? Transparente. Peraí, vou Peraí. pegar água. Só um instante. Ai, só um instante. Pronto, já tá tudo aqui na mão. Pronto. Pronto, o meu tá tudo. Ó, Tia, é pra fiz uma afundar o bola copo de todo? papel. Tia, é pra afundar o copo todo? Calma, minha gente. Façam aí a bola de papel, tá? Coloquem no fundo do copo. Ela não pode ficar solta assim, não, tá certo? A ponto de cair, não. Ela tem que ficar bem presinha lá no fundo do copo. Virem ela, ó, pra ver se ela não tá caindo, tá certo? Todo mundo já fez esse passo? Sim. 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 Eu não fiz ainda, não. Agora, ó, botem a boca do copo para baixo e afundem ele até o final da panela. Segurem aí por um tempo. E tragam ele de volta. Pessoal, eu quero que vocês percebam o que é que aconteceu com a bolinha de papel. Ela não molhou. Não molhou. Ela não molhou. Ela tá enxuta. Por quê? Porque, acho que é porque a parte que o copo ficou sem água onde ela tava, aí ela não molhou. Como é que é aí? Botou pouca água, Bia. Ó, vou fazer de novo, tá? Desculpem aí, tá, minha gente? Ó, ele tá aqui, ó. Ela tá no fundo do copo, tá enxuta, tá? E eu coloco o copo inteiro, praticamente inteiro, dentro dela. Ao tirar, eu percebo que a bola de papel, ela tá enxuta, completamente enxuta. Por quê? Você tem ar dentro do copo. Porque tem o quê? Ah, Isso. Quando a gente não Tia, precisa você nem... tá dando a resposta da letra A, é? Como é? A senhora tá dando a resposta da letra A, é? Isso. Quando a gente... Eu não, né? Vocês. Alguém aí acabou de dizer que é porque o copo tá para estourar. Realmente, pessoal, ó, quando a gente coloca a bolinha de papel, aqui é a bolinha de papel. Aqui Porque quando sai isso, o oxigênio... quando a gente coloca, o copo não estava com água, como é que a água vai entrar no lugar do ar? Pode, né? O ar, ele tem massa, ele ocupa o lugar, ele tem volume. Então, eu não posso pegar simplesmente e colocar a água no lugar do ar, né? Ele está ocupando esse espaço aqui, final do copo. Mesmo que eu coloque dentro da água, a água vai estar ao redor do copo, mas não consegue entrar a ponto de molhar a bolinha de papel. Então, o que vocês vão colocar aí? O ar estava preso no copo, né? E não permitiu que a água chegasse na bolinha de papel.
Em sua opinião, esse experimento comprova a matéria? Não. Não. Vocês sabem o que é matéria, pessoal? Não. Não sabem o que é matéria? Não. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Esse piloto é matéria. Essa caneta é matéria. Esse copo é matéria. Eu sou matéria. Vocês são matérias. Teve massa e ocupou um lugar no espaço, é matéria. O ar é matéria. Ele tem massa. É uma matéria. O ar tem massa? Tem. Ocupa lugar no espaço? Sim. Não tem volume? Então, ele também é matéria. Tá? E aí, outra coisa, né, que vocês podem colocar aí, é que sim, porque o ar, ele ocupa lugar no espaço e ele tem matéria. Essa aí é a resposta da letra B. Ok? Posso continuar? Essa é a aula. Pode, tia. O ar, na letra B, tá? O ar, ele ocupa espaço e tem massa. Então, ele é considerado matéria. Ah, tia, por que a senhora não fez o outro da página 304? Como é? O experimento da página 304. Tia, pode repetir a letra B, por favor? Posso. Tem Tu um quer saber por que eu experimento. não fiz, Paulo? É. Porque eu não tinha cal. Ah, tá. Tô perguntando. Eu acho que cal deve ser um pouquinho difícil de procurar, porque aqui em casa também não tem cal, não. Mas aí qualquer coisa depois a gente faz. Estou na página 313, letra B. Pode repetir a letra B. O ar é matéria porque ele tem massa e ele ocupa lugar no espaço. E você comprovou isso agora com o experimento, né? Ele ocupou tanto espaço dentro do copo que ele impediu a água de chegar perto da bola de papel. Passem aí para a página 314. Como eu estava dizendo para vocês, 9h20, mais ou menos, 9h eu entrar no sétimo ano. Como eu estava dizendo para vocês, essa aula, eu gosto tanto, que eu acho que eu passo umas 3 semanas para dar aula na escola. E essa parte que a gente vai falar agora é bem legal, porque eu utilizo os próprios alunos para falar de compreensibilidade e expansibilidade. Porém, infelizmente, né, eu não tenho vocês em sala de aula, então não vai dar para a gente fazer essa demonstração. E mesmo que tivesse, a gente não poderia se aglomerar, né? Então, não daria nem para fazer essa demonstração com vocês em sala de aula. Vai ter sim, tá bom? Ó, então na página 314 aí, se o ar, ele ocupa espaço, né? Ele tem volume, certo? Porém, minha gente, por ser algo gasoso, essas moléculas de ar, não sei, Ronaldo, ainda não sei. Essas moléculas de ar, elas estão separadas entre si. Quando a gente fala de algo que está no estado sólido, por exemplo, a água, um gelo de água, as moléculas ali, elas estão tão ligadas, tão unidas, que elas formam cristais de gelo. Porém, quando elas estão no estado líquido, essas moléculas, elas estão um pouco afastadas. Mas quando elas estão no estado gasoso, essas moléculas elas ficam completamente afastadas umas das outras. E aí tem como comprovar isso? Tem. Por exemplo, quando a gente está no estado gasoso, vou mostrar aqui para vocês no quadro, tá bom? Ó, vou aproximar aqui de novo para vocês conseguirem visualizar. No estado gasoso, as moléculas de ar, elas ficam afastadas entre si.
Gosto, Kleber. Gosto sim. Ó, no estado gasoso, as moléculas elas estão separadas. Imaginem, né? Pensem se essas moléculas de ar estivessem dentro de um recipiente. Elas estão afastadas entre si, concordam? Aqui é A, aqui é A, aqui é A. Mas elas estarem no estado gasoso, elas estão afastadas umas das outras, certo? E aí, pessoal, o que é que acontece? Se eu diminuísse o tamanho desse recipiente, imaginem, quando eu faço na sala, eu coloco vocês, alunos, como moléculas de ar afastadas umas das outras. E aí eu monto uma parede móvel de alunos. E essa parede, ela vai diminuindo, né? Como isso aqui, ó. Essa parede, ela vai, ó, diminuindo. O que é que vai acontecer com as moléculas de ar? Pessoal, vamos prestar atenção na aula. O que é que vai acontecer com as moléculas de ar? Elas vão se juntar. Exatamente. Tá mudo, tia. Isso, à medida que eu vou. Aqui ela ficou muda, tia. Vejam, eu tinha quantas moléculas? 2, 4, 6, 7. À medida que eu vou diminuindo essas moléculas. Oi. Depois do experimento, a minha aula saiu. Aí eu consegui voltar agora. Tá. Eu perdi o quê? À medida que eu vou diminuindo isso aqui, ó, essas 7 moléculas, elas vão se juntando até não dar mais. Continuou sendo 7 moléculas, continuou. Porém, elas agora estão espaçadas como estavam antes? Não. Não. Elas sofreram uma propriedade que a gente chama de compressão. Ou seja, ao sofrer uma compressão, né, ela não modificou a sua quantidade de moléculas, porém né, elas se comprimiram. E aí eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês com essa seringa, tá certo? Ó, primeira propriedade que eu vou explicar para vocês é a compressibilidade. Percebam que o êmbolo, né, ele tá fechado. O êmbolo é essa parte daqui, tá? Ele tá fechado. Vocês concordam que à medida que eu movimentar o êmbolo, ó, deixa eu ver como é que eu vou mostrar para vocês. Eu tô colocando ar dentro da seringa. Concordam ou não? Sim, né? Se eu assoprar aqui bem pertinho do meu rosto, eu sinto o vento. Então, ao puxar o êmbolo, eu estou colocando ar dentro dessa seringa. Porém, esse ar que está aqui dentro, ele está espaçado. Ou seja, as moléculas estão afastadas umas das outras. E eu tenho como comprimi-las. Eu vou fechar a seringa e vou descer o êmbolo o máximo que eu puder. Pessoal, a quantidade de moléculas de ar dentro da seringa vai mudar? Ou a quantidade de moléculas vai ser a mesma? A mesma. A mesma, né? Porém, percebam o que vai acontecer, ó. Eu consigo diminuir. Mas aí a quantidade de moléculas não era a mesma? Era. Porém, as moléculas elas estavam afastadas entre si. Quando eu comecei a diminuir o êmbolo, elas se comprimiram, elas se juntaram numa única parte. E eu não consigo ir mais além do que isso aqui. Certo? Ai, meu dedo. Bom, Tia, quando essa era pequena, fazia demais. de compressibilidade.
Quando as moléculas de ar, elas são colocadas a uma compressão, a uma diminuição brusca de volume, ela não perde, né, molécula nenhuma, porém elas vão se juntar. Em vez de elas continuarem afastadas, elas se compactam, certo? Essa é a propriedade de compressibilidade. Entenderam? Ai, meu dedinho. Ok? Bom, Nem lançou ainda. a propriedade contrária à compressibilidade, eu comprimi, não foi? É a expansibilidade. Tomei vacina, foi mesmo. Do mesmo jeito que eu posso comprimir o ar, eu posso expandir o ar. O ar está aqui, né? Ao meu redor. Ó, a partir do momento que eu puxo ele para dentro da seringa, ele se expandiu. Ele foi para dentro da seringa, tá? E aí, entre a compressibilidade e a expansibilidade, eu tenho outra propriedade. Vamos lá por partes. Ao colocar o ar para dentro da seringa, é que propriedade? Expansibilidade ou compressibilidade? Compressibilidade. Eu botei para dentro da seringa. Compressibilidade. É expansibilidade ou é compressibilidade? Expansibilidade. Expansibilidade. Colocando, estou expandindo ele da região que eu estava aqui para dentro da seringa. Aí, vou fazer a mesma coisa, tá? Vou colocar ele a uma compressão. O nome dessa propriedade é compressibilidade, certo? Percebam só uma coisa, minha gente, que após fazer uma compressibilidade e eu soltar o êmbolo, vocês concordam que ele se afastou um pouco? Ó, vou fazer de novo, tá? A gente coloca força, tia, pra Ó, tentar e tirar o ar. compressibilidade. Percebam que quando eu soltar aqui, ó, esse polegar, percebam o que aqui vai acontecer, ó. O êmbolo, ele se afastou. Isso estava muito apertado. A partir do momento que está apertado e eu parei de comprimir, né, eu vou ter um lugar para poder me expandir. Então, eu vou me expandir de novo. Só que essa propriedade, ela não vai ser chamada de expansão. Oi? Isso aqui nem um pouco na água. Aquela experiência que você mostrou. Ó, essa propriedade agora, ela não é chamada mais de expansibilidade. Ela agora é chamada de elasticidade. Expandir, comprimir. Após uma compressão, o êmbolo, ele tende a se expandir de novo. Essa propriedade, né, do ar é chamada de elasticidade. Após sofrer uma compressão, o ar, ele tem a capacidade de querer se expandir de novo. Essa propriedade é chamada de elasticidade. Ok, pessoal? Então, 3 propriedades aí. Compressibilidade, expansibilidade e elasticidade. Compressibilidade é a capacidade que o ar tem de ser comprimido, de reduzir o seu volume. Expansibilidade é a capacidade que o ar tem de expandir o seu volume. E elasticidade é a capacidade que o ar tem de tentar voltar, né, de tentar se afastar novamente após uma compressão. Ok? Ó, pelo horário, eu vou encerrar a aula, tá? Como eu tinha planejado terminar o conteúdo inteiro hoje. Porém, como no começo da aula vocês pediram para eu explicar sobre a atmosfera, né? Aquela parte inicial, e a gente perdeu aí um certo tempo, eu não consegui concluir a unidade 2, certo? Porém, não tem problema, a gente conclui na aula seguinte. Então, o que é que vocês vão fazer aí? Vocês vão fazer a página 326 e a página 327.
Então, já tem a página 306 até a 310 para me entregar hoje. E a página da atividade de hoje é 326 e 327 para entregar até a quarta que vem. Tá bom, pessoal? Beijo para vocês. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Que eu tiro qualquer dúvida sem problema nenhum. Tá bom? Beijo.